Meus irmãos, vamos abrir as nossas Bíblias, primeiro livro de Crônicas, capítulo 21, para lermos do verso 1 deste capítulo até o verso 30 e depois o capítulo 22, verso 1. Diz assim a palavra do Senhor: Então Satanás se levantou contra Israel e incitou a Davi a levantar o censo de Israel. Disse Davi a Joabe e aos chefes do povo: Ide, levantai o censo de Israel, desde Beerseba até Dan. Trazei-me a apuração para que eu saiba o seu número. Então disse Joabe: Multiplique o Senhor, teu Deus, a este povo 100 vezes mais. Porventura, ó rei, meu senhor, não são todos servos de meu senhor? Por que requer isso o meu senhor? Por que trazer assim culpa sobre Israel? Porém a palavra do rei prevaleceu contra Joabe, pelo que saiu Joabe e percorreu todo o Israel. Então voltou para Jerusalém. Deu Joabe a Davi o recenseamento do povo. Havia em Israel 1.100.000 homens que puxavam da espada. Em Judá eram 470.000 homens que puxavam da espada. Porém os de Levi e Benjamim não foram contados entre eles, porque a ordem do rei foi abominável a Joabe. Tudo isto desagradou a Deus, pelo que feriu a Israel. Então disse Davi a Deus: Muito pequei em fazer tal coisa. Porém agora peço-te que perdoes a iniquidade de teu servo, porque procedi muito loucamente. Falou, pois, o Senhor a Gade, o vidente de Davi, dizendo: Vai e dize a Davi: Assim diz o Senhor: 3 coisas te ofereço. Escolhe uma delas para que te faça. Veio, pois, Gade a Davi e lhe disse: Assim diz o Senhor: Escolhe o que queres, ou 3 anos de fome, ou que por 3 meses seja consumido diante dos teus adversários, e a espada de teus inimigos te alcance, ou que por 3 dias a espada do Senhor, isto é, a peste na terra, e o anjo do Senhor causem destruição em todos os territórios de Israel. Vê, pois, agora, que resposta hei de dar ao que me enviou. Então disse Davi a Gade: Estou em grande angústia. Caia eu, pois, nas mãos do Senhor, porque são muitíssimas as suas misericórdias, mas nas mãos dos homens não caia eu. Então enviou o Senhor a peste a Israel, e caíram de Israel 70.000 homens. Enviou Deus um anjo a Jerusalém, para a destruir. Ao destruí-la, olhou o Senhor e se arrependeu do mal, e disse ao anjo destruidor: Basta, retira agora a mão. O anjo do Senhor estava junto à eira de Ornã, o Jebuseu. Levantando Davi os olhos, viu o anjo do Senhor que estava entre a terra e o céu, com a espada desembainhada na mão estendida contra Jerusalém. Então Davi e os anciãos, cobertos de panos de saco, se prostraram com o rosto em terra. Então disse Davi a Deus: Não sou eu o que disse que se contasse o povo? Eu é que pequei, eu é que fiz muito mal. Porém estas ovelhas que fizeram? Ah, Senhor, meu Deus, seja, pois, a tua mão contra mim, contra a casa de meu pai, e não para castigo do teu povo. Então o anjo do Senhor disse a Gade que mandasse Davi subir para levantar um altar ao Senhor, na eira de Ornã, o Jebuseu. Subiu, pois, Davi, segundo a palavra de Gade, que falara em nome do Senhor. Virando-se Ornã, viu o anjo, e esconderam-se seus 4 filhos que estavam com ele. Ora, Ornã estava debulhando trigo,
Quando Davi vinha chegando a Ornã, este olhou e o viu, e saindo da eira, se inclinou diante de Davi, com o rosto em terra. Disse Davi a Ornã: dá-me este lugar da eira, a fim de edificar nele um altar ao Senhor, para que cesse a praga de sobre o povo. Dá-mo pelo seu devido valor. Então disse Ornã a Davi: toma-o, ó rei, meu senhor, para si, e faça dela o que bem lhe parecer. Eis que dou os bois para o holocausto, os trilhos para a lenha e os trigos para a oferta de manjares. Dou tudo. Tornou o rei Davi a Ornã: não, antes pelo seu inteiro valor a quero comprar, porque não tomarei o que é teu para o Senhor, nem oferecerei holocausto que não me custe nada. Davi deu a Ornã por aquele lugar a soma de 600 siclos de ouro. Edificou ali um altar ao Senhor, ofereceu nele holocaustos e sacrifícios pacíficos, e invocou o Senhor, o qual lhe respondeu com fogo do céu sobre o altar do holocausto. O Senhor deu ordem ao anjo, e ele meteu a sua espada na bainha. Vendo Davi, naquele mesmo tempo, que o Senhor lhe respondera na eira de Ornã, o jebuseu, sacrificou ali, porque o tabernáculo do Senhor que Moisés fizera no deserto e o altar do holocausto estavam naquele tempo no alto de Gibeão. Davi não podia ir até lá para consultar a Deus, porque estava atemorizado por causa da espada do anjo do Senhor. Disse Davi: aqui se levantará a casa do Senhor Deus e o altar do holocausto para Israel. Oremos. Pai querido, muito tem se levantado contra nós Satanás e nos impelido a pecar. E é por causa disso que tem se manifestado a ira do Senhor contra nós grandemente. Mas o nosso bom Deus nos fala por meio do seu profeta para nos conduzir ao arrependimento e nos libertar das algemas de Satanás, para prestarmos verdadeiro culto em arrependimento e confissão de pecados. Dar-nos esta graça pelo Teu Espírito e pela obra redentora e mediadora de Cristo. É o que nós rogamos, Pai, em nome de Cristo Jesus. Amém. Meus irmãos, uma história para o povo de Deus tem sido o nosso tema geral em 1 Crônicas. Hoje com o tema o arrependimento de Davi, 1 Crônicas 21 e o capítulo 22, o verso 1. O pano de fundo desse escrito é o período pós-exílio. Havia um desespero pelo fracasso de Zorobabel e outros em inaugurar o reino messiânico em Judá, previsto por Ageu e Zacarias. Observamos anteriormente o interesse do cronista em registrar os grandes feitos de Davi como rei ideal. Quando você lê Samuel comparando com Crônicas, que tratam do mesmo período, em Samuel os pecados de Davi são ressaltados a cada momento. Em Crônicas, a ideia é mostrar Davi como rei ideal, apontando um tipo do Messias. Mas aqui, neste texto, o cronista dá maior ênfase ao fracasso de Davi que o texto paralelo lá de Samuel. Por um motivo específico, o cronista acha importante, neste momento, retratar o pecado de Davi com maior ênfase, apontando-nos o seu erro para a nossa instrução. A forma como Davi administrou as circunstâncias modelou o tipo de comportamento esperado dos leitores pós-exílicos. Qual seja o reconhecimento de que pecaram grandemente contra Deus, que deveriam arrepender-se e prestar culto verdadeiro.
Esse é basicamente o resumo do que se trata no capítulo 21 e 22 de 1 Crônicas. Uma lição aos leitores pós-exílio de como Davi tratou com seu pecado, se arrependeu e prestou verdadeiro culto a Deus. O texto então começa pelo fato de Satanás servir de instrumento para a manifestação da ira de Deus. Inicia-se o texto no verso 21 dizendo: então Satanás se levantou contra Israel e incitou a Davi a levantar o censo de Israel. Hoje à noite eu vou tratar em maior profundidade sobre a ação de Satanás e suas hostes malignas, a partir lá de Efésios, capítulo 6, o verso 10. Não vamos nos aprofundar nisso, mas por enquanto nos importante saber que Satanás foi um instrumento e que ele incitou Davi no seu pecado, o que diz o texto. O texto, então, vai nos apontar várias verdades, e a primeira delas é a falta de confiança em Deus. Davi apresentou falta de confiança em Deus. O texto declara que Davi foi enganado por Satanás, o que diz o verso 1. Deus não tentou diretamente a Davi, ele fez isso pela instrumentalidade de Satanás. Nós vemos isso, por exemplo, em Jó, quando lá nos céus Deus permite que Satanás haja na vida de Jó. E aqui também Deus utiliza Satanás como instrumento para provar a Davi. Em hebraico, o nome Satanás significa o acusador e indica então um dos seus papéis. Satanás fez acusações contra o povo de Deus em toda a Escritura. Essa é a tarefa dele, começando desde Gênesis com Adão e Eva, e indo até Apocalipse, quando ele se levanta contra os ungidos do Cordeiro. Embora Deus pessoalmente não tente a ninguém, é o que diz Tiago 1,13, ele dá permissão a Satanás para testar os crentes. Vemos isso lá em Mateus 4, de 1 a 10, Lucas 22, 31 a 32 e Apocalipse 2,10. E Satanás então é um instrumento para nos colocar à prova, para nos testar. Ora, irmãos, tenhamos em máxima consideração o fato de que temos um inimigo, um acusador. O próprio texto de Jó declara que de rodear a terra apresentou-se ele à presença do Senhor e pôs-se a acusar Jó, que a própria Escritura declara que Deus disse era homem justo, íntegro e temente a Deus e que se desviava do mal. Ora, o que será de nós? De quem duvido muito tenha Deus dito que somos íntegros, tementes a Ele, ou que tenhamos nos desviado do mal. Ele é o nosso acusador, e a sua tarefa não é outra senão rodear toda a terra, apresentar-se à presença de Deus para nos acusar. O problema de Davi não é o censo. Ora, não há nas Escrituras nada que proíba o censo. Lá em Levítico 1,49, o texto Números 1,49 nos diz que era proibido fazer recenseamento entre os filhos de Levi, porque eles eram exclusivamente dados ao sacerdócio, e por isso não podiam ir a combate, nem podiam ter terra, deveriam servir no templo dia e noite. Joabe coloca-se contrário ao censo, porque ele percebe que o intuito de Davi é ter um conhecimento da sua capacidade militar. Davi deixa de confiar em Deus, o Deus das batalhas. Essa era a plena confiança dos israelitas, que mesmo que o número de homens capazes para a batalha fosse diminuto, o Senhor Deus ia à frente do exército de Israel, e as vitórias ocorriam por causa da direção divina, da presença divina. Não era o poderio militar. Tanto que há uma proibição clara em todo o Antigo Testamento para que Israel não possuísse cavalos de guerra, nem carruagens, nem espadas. Nunca em toda a história de Israel produziu armas. Ele sempre as adquiriu nas vitórias militares ou comprou de estrangeiros, porque a confiança deles estava em Deus, o seu Senhor, Sabaote, o Senhor dos exércitos. E agora Davi desvia o olhar de Deus e diz: façam censo.
E contrariando a lei mosaica, ele diz, inclusive os levitas. Pelo que Joabe diz assim: Senhor meu, que Deus multiplique os filhos de Israel 100 vezes mais. Mas não são todos eles teus homens? Não são fiéis? Por que, rei, fazes isso? E ele perde a batalha contra Davi, e Davi diz, vai, e eu quero o número de todos os homens. Mas Joabe sabe que é loucura, e ele deixa fora os levitas. E a princípio parece-nos que os da tribo de Benjamim, porque a arca da aliança encontrava-se em Giboa, terra dos benjamitas. Joabe entendeu que os benjamitas estavam responsáveis pela guarda da arca e os deixa fora. E traz o recenseamento a Davi, que difere em muito daquele dado em Samuel. Parece-nos que o texto está fazendo uma certa brincadeira jocosa com Davi. Você quer confiar no seu exército? Vamos superestimar o número de homens para que a sua confiança falsa se torne mais falsa ainda. E há um exagero nos números. Se você ler o texto paralelo lá de Samuel, você vai verificar que o exagero é enorme. E assim então Davi peca porque não confia em Deus. E muitas vezes o diabo sabe disso. E ele nos incita como incitou a Davi. Sabendo ele da nossa falta de confiança em Deus, ele nos provoca a confiarmos nos homens, a confiarmos na política, a confiarmos no dinheiro, na nossa força. E muitas outras coisas assumem o lugar de Deus. Porque esse é o papel de Satanás, nos desviar daquele que é o nosso Senhor para falsos ídolos. O papel dele é tirar a nossa confiança em Deus e colocá-la em outras coisas. O pecado de Davi provavelmente se devia às suas motivações. O propósito de seu censo era então a avaliação do seu poderio militar. O pecado de Davi desagradou a Deus, porque ele deixou de olhar com confiança para o Senhor e passou a olhar para si mesmo, para a sua capacidade de governo, para o seu exército, para o seu poder militar. E deixou de descansar no Senhor e passou a confiar em si mesmo. Por isso vem em segundo lugar a punição do pecado. A nação inteira sofre pela falta de confiança de Davi em Deus. Quando você lê o Antigo Testamento, com alerta para você. O rei era responsável pela nação. Tudo que ele fazia, a nação respondia junto. O profeta, o sacerdote eram responsáveis pela nação. Tudo que eles faziam, a nação respondia. Papai e mamãe responsáveis pelos filhos. Tudo que eles faziam, também respondiam. Não se esqueça disso, isenção. Você tem responsabilidade sobre alguém. Alguém está sobre a sua responsabilidade cristã. E quando você peca, essa pessoa paga junto com você. Quando você é um mau chefe, os seus funcionários pagam. Quando você é um mau empresário, a sua empresa paga. Quando você é um mau funcionário, os seus patrões, os seus clientes pagam. Quando você é um mau pai, uma má mãe, quando você é um mau cristão, a sociedade paga. Sempre haverá reflexo naqueles que estão sob o seu cuidado. A nação toda paga. E o texto declara que de imediato Deus vem contra o povo dele. Em resposta ao desagrado divino, Davi confessa o seu pecado. Olha o verso 8. Então disse Davi a Deus: muito pequei em fazer tal coisa, porém agora peço-te que perdoes a iniquidade de teu servo, porque procedi muito loucamente. Meus irmãos, o pecado sempre será punido. Sempre. Ou ele vai ser punido instantâneo, imediatamente, como aconteceu, por exemplo, com Ananias e Safira. Ou ele vai ser guardado para o dia do juízo final, quando o cálice da ira de Deus vai transbordar. Mas sempre haverá punição.
E Davi reconhece isso e de imediato ele procura Deus e diz: eu pequei, loucamente eu agi. Eu quero que você entenda que é loucura pecar. Que pecar é loucura. Ontem à noite eu aconselhava uma jovem que tem pecado, e pecado de forma contumaz. E o resultado final desse pecado é que ela recentemente foi conduzida à delegacia, apreendida por ter cometido uma infração criminal. E eu falei com ela assim: filha, você não consegue perceber que dia a dia os seus pecados têm acumulado desgraça na sua vida? E ela, em lágrimas, disse assim: pastor, eu vejo que cada dia está pior. Cada dia está pior. E então eu disse a ela: você está agindo loucamente. Você está agindo como uma louca. Quem busca o mal para si mesmo? Só um louco. E Davi então reconhece a loucura do que ele fez. E então Deus pune o seu pecado. E em resposta ao pecado, Deus aplica a sua justiça e apresenta 3 opções de castigo. Primeiro, 3 anos de fome. Segundo, 3 meses diante de teus adversários. Ou, em terceiro, 3 dias à espada do Senhor. É o que diz o verso 12. Parece que a terceira opção é mais leve pela brevidade temporal. 3 anos, 3 meses, 3 dias. Ora, 3 dias, é claro, passa no piscar de olhos, né? Mas a severidade dessa opção é revelada na explicação que segue. Ela consistia de peste na terra, e o anjo do Senhor causando destruição em todo o território de Israel. É o que diz o verso 12. 70.000 homens de imediato morreram. E a própria Jerusalém chegou perto da destruição total, dizem os versos 14 e 15. Pela brevidade, parecia a melhor opção. Mas quem intervém é o próprio anjo do Senhor, que age diretamente contra o povo dele. Apesar de suas terríveis implicações, Davi escolheu o castigo que vinha diretamente de Deus. Ele opta pela terceira opção: 3 dias, tendo o próprio anjo de Deus castigando Israel com peste, destruindo toda Jerusalém, a cidade de Deus, a habitação do Altíssimo, o lugar onde habitava o rei. Próprio castigo dado por Deus. No primeiro, fome. Talvez a escassez de água, uma seca prolongada, pestes na agricultura, na agropecuária, atingissem a nação. Em segundo lugar, os inimigos se fortalecendo, se apresentassem e travassem guerra por 3 meses contra Israel. Mas a terceira opção é o próprio Deus vindo em pessoa contra a nação, indicando então uma significativa mudança de pensamento. Davi opta pela terceira opção. Quando ordenou o censo, Davi demonstrou falta de confiança em Deus e confiança em si mesmo. Agora ele escolheu o castigo de Deus, porque acreditava que são muitíssimas as suas misericórdias. Verso 13, acompanhe comigo. Então disse Davi a Gade: estou em grande angústia. Caia eu, pois, nas mãos do Senhor, porque são muitíssimas as suas misericórdias, mas nas mãos dos homens não caia eu. Meu irmão, tem um pensamento errôneo que adentrou a igreja cristã. Este pensamento diz que vocês não devem padecer dores e angústias, sofrimentos, passar pela morte. Esse pensamento hoje é popularizado naquilo que eu chamo de teologia da prosperidade, que diz que vocês devem ser muito felizes, bem-sucedidos,
poderosos. Mas uma única coisa diz a Bíblia sobre vocês: porque todos pecaram e carecem da glória de Deus, e que o salário do pecado é a morte eterna. Davi sabe que Deus é santo, Deus é justo, Deus é bom, e ele diz assim: que pereça eu. Que venha Deus mesmo contra mim e que Ele me castigue, porque mesmo no castigo dele, as suas misericórdias duram para sempre. Saiba que em meio de angústias, de dores, de castigo, se há algo que deve alegrar o nosso coração, se há algo que deve estar presente no nosso coração, é o que diz o autor aos Hebreus, o capítulo 12, abra a sua Bíblia. Essa deve ser uma máxima cristã que você deve trazer no seu coração. Hebreus capítulo 12. O verso 25 até o verso 29. Tende cuidado, não recuseis ao que fala. Pois se não escaparam aqueles que recusaram ouvir quem divinamente os advertia sobre a terra, muito menos nós, os que nos desviamos daquele que nos céus nos adverte. Aquele cuja voz abalou então a terra, agora porém ele promete dizendo: ainda uma vez por todas farei abalar não só a terra, mas também o céu. Ora, esta palavra, ainda uma vez por todas, significa a remoção destas coisas abaladas, como tinham sido feitas, para que as coisas que não são abaladas permaneçam. Por isso, recebemos nós um reino inabalável, retenhamos a graça, pela qual sirvamos a Deus de modo agradável, com reverência e santo temor, porque o nosso Deus é fogo consumidor. Você deve se lembrar também que o próprio autor aos Hebreus nos exorta de que Deus, como um pai, castiga os filhos a que ama. Se Deus é fogo consumidor, se Deus aplica a sua justiça sobre nós, que como Davi possamos de fato rogar que venha sobre nós o seu castigo, crendo nas suas misericórdias que são muitíssimas. Precisamos pagar um preço. É hora de nos arrependermos e recebermos a punição pelos nossos pecados. A igreja tem vivido como se não houvesse pecados. O pior de tudo, não só como se não houvesse, mas quando os comete, como se não houvesse juiz. Davi, então, recebe um castigo. E o passo final desse castigo começa no verso 15 e termina no verso 26, parte B, e o verso 27. Olha o verso 15 que diz: enviou Deus um anjo a Jerusalém para a destruir. Ao destruí-la, olhou o Senhor, se arrependeu do mal, disse ao anjo destruidor: basta, retira agora a mão. O anjo do Senhor estava junto à eira de Onã, o Jebuseu. Verso 26, a parte B. O qual lhe respondeu com fogo do céu sobre o altar do holocausto. O Senhor deu ordem ao anjo e ele meteu a sua espada na bainha. O anjo do Senhor está posto a nos destruir e a sua espada está retirada sim da bainha. Até ao dia do juízo final, nós estamos debaixo da ira de Deus. E nós nos esquecemos disso. Que Deus todos os dias sente indignação lá nos céus por causa dos nossos pecados.
Em terceiro lugar, então, vem o arrependimento e o perdão. Davi e os anciãos expressaram tristeza e arrependimento. Davi mostra isso quando ele e os anciãos se reúnem, vestidos de sacos, e se prostram diante do Senhor, reconhecendo o castigo devido, se humilhando e dizendo: olha, o que passamos é porque pecamos. Pela segunda vez, Davi pede misericórdia. Versos 17 e 18, acompanhe comigo. Disse Davi a Deus: não sou eu o que disse que se contasse o povo? Eu é que pequei, eu é que fiz muito mal. Porém estas ovelhas que fizeram, Senhor, meu Deus, seja pois a tua mão contra mim e contra a casa de meu pai, e não para castigo do teu povo. Ele já o tinha feito no verso 8, quando ele tinha dito: então disse Davi a Deus: muito pequei em fazer tal coisa. Porém agora peço-te que perdoes a iniquidade de teu servo, porque procedi muito loucamente. A nossa tendência no que diz respeito a arrependimento é um arrependimento temporário, muitas vezes mais remorso e algumas vezes peso na consciência, por causa de consequências temporais, por vergonha, ou às vezes imbuído de um sentimento de confissão temporária. Davi o faz no verso 8, mas o castigo de Deus continua. Não se esqueça disso, Deus é justo juiz, Ele não deixa o pecado sem punição, e às vezes Ele permanece o castigo, faz com que o castigo permaneça sobre nós severamente, e o que Ele quer é que, como Davi, caiamos com o rosto no chão e clamemos: fui eu, sim, a culpa é minha. A nossa tendência é: olha, a culpa é da igreja, é do pastor, são dos presbíteros, dos diáconos, é do Brasil, é da política, é da Dilma. Não é porque ela está suspensa que a gente vai deixar de falar mal dela, né? A gente faz isso. A culpa é do PT. Se não fosse o PT, eu não teria pecado. E a gente vai transferindo culpa. E Davi para e diz assim: Senhor, fui eu mandei fazer o recenseamento, fui eu, de novo eu estou diante do Senhor dizendo: olha para mim e me castiga. Para de ficar se auto-justificando, cai com o rosto em terra e confessa o pecado. E ele então diz assim: não fui eu mesmo que mandei fazer o recenseamento? Por que essas ovelhas estão pagando? Eu sou o pastor delas, fui eu que errei. E talvez você esteja errando como pastor da sua casa, como pai, como mãe, como filho mais velho, como um bom funcionário cristão, como um bom empregador cristão, como um bom estudante, como um bom professor. Talvez você esteja errando com alguém que deveria estar liderando, e as pessoas estejam pagando por causa do seu pecado. E talvez seja propício que você caia em terra agora, humilhando-se em tristeza, e diga: não sou eu, Deus, que tenho pecado? Acaso não tenho procedido assim? E diga a Deus o porquê que você é culpado. Davi o faz, e ele então clama a misericórdia de Deus. Dessa vez, entretanto, ele desviou seu coração de seus interesses pessoais para os interesses da nação. No primeiro momento ele diz assim: eu pequei, eu procedi loucamente. Agora Davi muda e diz assim: eu pequei, mas eu tenho algo a dizer. Eu sou culpado, mas eu quero que você se lembre do seu povo. Eu não quero perdão, eu quero perdão para eles. Talvez você esteja prejudicando a igreja local. Talvez você esteja sendo sinagoga de Satanás dentro da igreja de Cristo. Talvez você esteja sendo um mau cristão na sua família. E talvez você tenha que olhar para Deus e dizer assim: Senhor, tem misericórdia deles, por causa da minha iniquidade eles estão sofrendo, por causa da minha falta de fé a igreja está padecendo. E Davi diz assim: por que essas ovelhas pagam, se eu que pequei? E ele chama para si então a ira de Deus. E ele confessou:
não sou eu o que pecou, eu é que pequei. Verso 17. Davi pede que Deus trate este assunto como seu pecado pessoal. Nós precisamos tornar os nossos pecados pessoais, olhar para o mais profundo do nosso coração e ver onde eles nasceram, onde estão plantados, e assumir a nossa culpa e responder por ela diante de Deus de forma pessoal, apresentando-nos diante dele no nosso nome completo e dizer a ele: eu tenho pecado contra o Senhor e tenho agido mal perante o Senhor, e eu assumo os meus erros e as minhas falhas pessoais. Ele pediu a Deus que mostrasse misericórdia para com a nação e se ofereceu como substituto. Seja, pois, a tua mão contra mim e contra a casa de meu pai. Você está disposto a pagar um preço? Ver uma igreja mais santa e assumir os seus pecados? Você quer ver uma família consagrada a Deus e assumir o seu pecado? Você quer ver um lugar de trabalho transformado pela graça e assumir o seu pecado? E eu digo para você que o preço é bem alto. Você vai ter que dizer diante de todas as pessoas: eu mereço o castigo, eu tenho agido mal perante o Senhor. E as pessoas vão chamar você de pecador. E as pessoas vão dizer assim: você é culpado de todo o mal que tem vindo sobre nós. E a ira de Deus se manifesta dos altos céus por sua causa. Nós não queremos isso. Nós aprendemos a viver uma falsa aparência cristã. E ninguém quer ser o pecador. Mas Davi vai e diz assim: Senhor, que eu pague, que a minha casa pague, mas livra o teu povo. E talvez seja a hora de você assumir o seu compromisso pessoal de arrependimento diante de Deus, para que haja restauração nessa nação, nesse país, nessa cidade, neste bairro, nesta igreja, na sua família. Eles precisam olhar para você como alguém que é pecador, mas um pecador arrependido, e que assume para si o castigo de Deus. Saiba que Cristo morreu para levar os nossos pecados, e confie nele. Entregue a ele a sua vida. Confie que ele vai pagar o preço por você, no seu lugar. Mas você precisa assumir isso, que você é pecador e necessita de um Salvador pessoal que morra por você no seu lugar e assuma os seus pecados, para que você seja livre em Cristo Jesus. Em resposta ao profundo arrependimento de Davi, o anjo diz a Gade que mandasse a Davi construir um altar. Davi obedeceu às ordens que lhe foram dadas, verso 19. Subiu, pois, Davi, segundo a palavra de Gade, que falara em nome do Senhor. O seu arrependimento precisa de obediência. Arrependimento precisa vir acompanhado de obediência bíblica. O arrependimento só é arrependimento. Remorso é aquilo que moveu Judas. Então você pode até ter remorso, e eu digo para você que o fim é uma forca, porque ninguém consegue viver com a mentira. Você quer experimentar arrependimento verdadeiro? Ele começa com obediência bíblica. O texto diz que Davi foi e fez o que disse o profeta, porque era a palavra do Senhor. Você precisa viver a palavra de Deus. Não é só peso de consciência, não é só isso. Você precisa viver a palavra de Deus. E Davi obedece essa palavra, e ele a executa. Davi então paga o preço do seu arrependimento. O verso 24: tornou o rei Davi a Ornã, não antes pelo seu inteiro valor a quero comprar, porque não tomarei o que é teu para o Senhor, nem oferecerei holocausto que não me custe nada. Davi paga um preço pelo pecado dele.
Ornã diz assim: olha, é tudo teu, o campo, os bois, o trigo, a lenha, é tudo seu. E Davi então diz assim: não, eu tenho que pagar um preço pessoal. E ele pega do seu dinheiro e paga. Para arrependimento verdadeiro exige preço. Você tem que pagar algum valor. Esse valor é a fé em Cristo. E aqueles que têm fé deixam tudo por Cristo. O preço é alto. Lembram-se do que eu falei no último sermão aqui? Sobre seguir a Cristo? O preço é muito alto. Compare esse texto com o texto de Samuel, onde diz que ele pagou o preço em prata. O texto de Crônicas diz que foi em ouro e 600 ciclos. É algo absurdo. É como se alguém chegasse e pagasse pelo terreno da sua casa 800 vezes o que ele vale. Davi paga um preço alto do seu próprio dinheiro, porque ele diz assim: eu tenho que dar alguma coisa de mim, eu tenho que fazer algo. Davi está trazendo para si a responsabilidade. Pare de transferir responsabilidade. Meus irmãos, eu estava orando esse final de semana, assim, angustiado no coração. Minha oração a Deus é: Deus, levanta uma liderança capaz. Porque a mim me tem sido extenuante o trabalho de ter uma liderança que precisa ser liderada. Gente que deveria estar tomando decisões e que eu tenho que tomar decisões por elas. Então meu trabalho é duplo. E eu tenho orado dizendo assim: Deus, que tenha gente de responsabilidade que chame para si. Como cristão você precisa fazer isso, chamar para si a responsabilidade, pagar o preço. Sabe qual é o primeiro preço? Eu pequei. Diga: eu pequei contra o Senhor. Especifique o seu pecado. Eu sei que isso vai humilhar você. Eu sei que isso vai denegrir a sua bela imagem diante da sociedade, que você construiu a tão alto preço. Sei que as pessoas vão olhar para você com a sobrancelha levantada depois disso. Fulano, o ciclano, nunca mais. Eles vão fazer isso, mas é porque eles têm uma falsa imagem de você. Mas como Davi, diga: eu pequei, Deus, eu sou responsável, eu fiz isso contra o Senhor Deus. Depois obedeça a palavra de Deus. Mostre às pessoas que você está vivendo aquilo que Deus deseja que você viva. Pague o preço. Humilhe-se. Dê o que é necessário para restituir. Não continue vivendo como se você não devesse nada. Pague o preço. Você precisa assumir suas dívidas, porque vem um dia em que o juiz vai requerer de você essas dívidas, com juros. Então comece agora a acertar as coisas. E Davi faz isso, ele vai lá e paga um preço. O arrependimento exige isso. O cronista então acrescenta que durante o ritual do sacrifício, Davi invocou o Senhor, pedindo a Deus perdão e auxílio, verso 26. Davi começou não confiando em Deus e termina pedindo auxílio a Deus. Olha a mudança, você está percebendo? De alguém que chega e diz assim: eu quero saber o meu poder. E agora alguém que chega e diz assim: eu confio no teu poder. O final do arrependimento é confiança em Deus. O arrependimento produz dependência de Deus. Davi pede auxílio a Deus. Deus responde então enviando fogo do céu sobre o altar. Esse fato só aconteceu 3 vezes no Antigo Testamento. Levíticos 9, 24, 1 Reis 18, 38, 2 Crônicas 7, 1. E agora se repete pela 4ª e última vez aqui em 1 Crônicas 21. Em cada ocasião
Esse fogo vindo do céu sobre o altar foi demonstração de grande satisfação de Deus para com o seu povo. O texto começou dizendo assim: e Davi desagradou a Deus. E termina mostrando total aprovação de Deus. Você quer que Deus aprove você? Você quer que Deus tenha alegria em você? Primeiro, vença a sua falta de confiança nele. Deixe de viver sem confiar no Senhor. Segundo, aceite a punição do pecado. Reconheça que você é devedor. E por último, experimente o arrependimento e o perdão em Cristo Jesus. É isso que agrada a Deus. Curva a sua fronte, feche os seus olhos. Vamos orar, vamos falar com Deus. Bondoso Deus de graça e de misericórdia, pecamos contra Ti. Deixamos de confiar no Senhor. Foi o que nos ensinou nossos pais, Adão e Eva, que lá no jardim deixaram de confiar nas promessas do Senhor e ouviram a Satanás e comeram da árvore do conhecimento do bem e do mal para se fazerem iguais a Deus. Pecamos como Davi, que deixando de olhar para Sabaote, o Senhor dos exércitos, passou a confiar em si mesmo, no seu poderio militar. Pecamos porque deixamos de olhar para Deus como nosso Senhor e amá-lo, e confiamos em nós mesmos e no nosso poder. Isso desagrada a Deus. E o salário do pecado é a morte. E então o Senhor tem enviado sobre nós a peste, e o anjo do Senhor vem sobre nós com a sua espada, e padecemos por causa dos nossos pecados, que são muitos. E reconhecemos que tem estado sobre nós a mão do Senhor. E como diz o apóstolo Paulo, muitos dentre nós têm estado doentes, enfermos, e alguns até dormem, porque têm pecado contra o Senhor. E a mão do Senhor tem pesado sobre o seu povo. Ó Pai, reconheço que eu tenho pecado contra Ti. Tem misericórdia de mim. E que venha, ó Deus, então sobre nós a Tua ira, para que ela nos lance no pó, como lançou a Davi os anciãos. E que entristecidos e envergonhados pelos nossos pecados, clamemos: Filho de Davi, tem misericórdia de nós. E assim experimentemos o arrependimento bíblico, em obediência à palavra, abandonemos os pecados e que pratiquemos a ordem dada pelo bom Deus na sua palavra, vivendo-a, praticando a Tua lei, a fim de que todo homem, em todo lugar, reconheça que Cristo Jesus é nosso Senhor. E que nos aproximemos então do altar do sacrifício, Cristo Jesus, aquele que foi imolado por nós, porque sobre ele foi vertido o fogo lá dos céus, quando o Pai disse: Eis o meu Filho amado, em quem eu tenho prazer.
é nele que Deus tem prazer. E que ao nos aproximarmos da pessoa de Cristo no altar santo, recebamos o pleno perdão dos nossos pecados, a absolvição da punição pelos nossos pecados e o verdadeiro arrependimento bíblico para a transformação de todos nós. Que paguemos um preço, o preço da vida cristã, de vivermos piedosamente em Cristo Jesus. E não importa o que digam os homens acerca de nós, nem como nos olhem, nem que pensem, mas que sejamos cativos a Cristo, nosso Senhor. Nós rogamos, Pai, e pedimos em nome santo de Cristo Jesus. Amém.